só fazer uma pergunta para o Fábio. O Luiz Melo e o Paulo Brax têm cobrado você pelas notícias que você dá. Não, Luiz Melo não. Mas o Paulo Brax reclama. O Paulo Brax não me liga, porque ele sabe que se ele me ligar, eu vou mandar ele longe. Não tem conversa. Você pode me ligar, perguntar e tal, mas eu sei que internamente ele levanta o tema. Porra, e o pior é o seguinte, Edmundo, eles acham o seguinte, pô, o cara vem aqui, porra, ele não pode, e não pode ao cacete, não tem essa. Eu fui leviano em alguma coisa? Não. Vamos lá, Juan Cruz, veio, joga? Não. Carabarral, nem entra, Juan Cruz de vez em quando entra. E foi o comentário que eu fiz. E o Maicon, os 18 meses, os 15 meses anteriores são de chorar. Aí ele ficou aborrecido. Mas quem foi buscar os 3 no Santos? Fui eu? Fui eu que sugeri pra ele? É simples, né? Mas até aí, ficar aborrecido ou não, cara, eu não tô nem Dois aí. trabalhos. Nós três, eu posso falar por nós três, não somos situação, nem oposição, nem nada. A gente quer o Vasco bem, torce para que isso aconteça e vai cobrar quando tem que cobrar. Mas, por exemplo, essa situação dos 5 milhões de dólares, que até é uma situação, entre aspas, resolvida porque já pagou com juros, parece que quitou com juros essa dívida. Beleza, dívida, entre aspas, né? Porque a Vasco SAF empresta dinheiro para 777. Só que a gente fica sabendo disso depois de muitos meses, cara. A gente ficou sabendo agora disso que veio os números à tona. Então, o que me preocupa, que eu quero até saber de você, Edmundo, se isso saiu desse jeito, o que mais está oculto que a gente não sabe nesse processo todo que está acontecendo? Se uma coisa dessa saiu agora, porque os jornalistas, os conselheiros, se eu não me engano, acharam isso daí, viram e foram questionar, o que mais que está escondido que a gente não sabe? Não, tem muita coisa que me espanta. Por exemplo, eu faço uma reunião do conselho. Eu sou sócio de 30% de uma empresa. Aí eu peço uma reunião para entender por que disso, por que daquilo, por causa das contratações, por que dos empréstimos, e os responsáveis, né, que fizeram isso não vão. Peraí. Tem alguma coisa errada. Não é questão de relação, o Fábio. Não é questão só de relacionamento. É questão de correção. Né? Eu tenho que dar satisfação aos meus sócios. Entende? Eu não sei se eu estou me fazendo... Mas aí, para isso, Edmundo, o presidente do Vasco, que faz parte do conselho administrativo da SAF, o Roberto Duque Estrada, os membros do conselho, tem o conselho fiscal da SAF também, que é a parte do Vasco. O correto era levar isso à mesa. Já é péssimo, né? De 7, a associação tem 2. Então, eles vão perder sempre em toda e qualquer votação. Mas o mais correto são que essas 7 pessoas sentem à mesa, debatam, discutam e decidam, coloquem em votação, mas eles têm que estar presencialmente. Eu já achei errado quando eles alugam um escritório particular ali na Belardo Bueno e se isolam, tocam tudo de lá, tem o poder de assinatura. Está errado, entendeu? Está errado, Fábio. Tem muita coisa errada e obscura. Isso aí é muito errado, esse empréstimo. Independente se já foi pago, se não foi pago, se vai ser pago, não pode ser feito sem a anuência de quem tem 30%. Perfeito. Você está bypassando o seu sócio. A gente está falando de uma empresa milionária, pessoal. E por que eles vieram pegar na Vasco SAF? Entendeu? Isso que eu estou tentando entender. E tem uma outra... E tem uma outra questão, desculpa, Gui, tem uma outra questão que essa pessoa me posicionou e não souberam responder. Dos 120 milhões aportados no ano passado, esses 5 milhões foram retirados desses 120? Será que realmente entraram os 120? Porque assim, você fica pensando assim, os caras podem ter feito uma jogada. Né? Então, são perguntas que ficaram sem respostas ontem. Gui, Fábio, eu não sei porra nenhuma do que está acontecendo internamente. Mas eu até debati isso aqui com o Dieguinho. Falei, cara, para mim, a grosso modo, bem grosso mesmo, de analfabeto que sou, para mim, eles não investiram nada. Eles, com esse empréstimo aí, ainda fica muito mais claro. Eles pegaram o dinheiro do Andrei e foram no mercado e deram as entradas nas contratações que eles fizeram. E agora, estou vendo que o negócio não era tão bom assim,
eu vou entregar essa bucha aí para quem ficar, principalmente se o Vasco cair. É a impressão que a gente tem. E até do dinheiro do Andrei, que não era deles, eles se apropriaram, que era 30%. Propriedade em débito. Da vida do Andrei era do próprio Andrei e do seu empresário. Eles não pagaram, fizeram acordo, pagaram a primeira e não pagaram. O Andrei está ameaçando ir na justiça. Quer dizer, isso me dá uma noção muito nítida de que não teve aporte nenhum. Mas, Edmundo, vou fazer então um contraponto para a gente pensar junto. Se não houve aporte, como as contas estão em dia? Porque você pergunta aos funcionários, estão todos recebendo. Nem todas, né? Os funcionários muito só. Fácil. O dia a dia. Muito fácil, muito fácil. A SAF não existe penhora. Ela tem um acordo com... Congelou as dívidas. Eles congelaram as dívidas e pagam 15% de toda a receita. E o Vasco tem receita dos patrocinadores, bilheteria, sócio-torcedor, da televisão. A televisão entra agora em setembro. Sim, mas aí é um dinheiro que é meu. Sim. Enfim, eu pago agora e recebo ali na frente. É um dinheiro meu, que está em caixa. É recebível, que se chama isso. Que qualquer banco desconta. Aqui, eu tenho esse boleto aqui para receber em agosto. Aqui, ó. X milhões. Me dá aqui. Tá entendendo o que eu quero dizer, Fábio? Entendi. Eu sei que a conta que eu fiz aqui é de analfabeto que sou, tá? Mas olhando direitinho os números, não foi investido nada. A 777 até agora não colocou nada. E não vou me surpreender se vender o Ryan, se vender o PEC, se vender o Figueiredo. Não todos de uma vez só, porque aí não tem amor que suporte. PEC e principalmente o Marlon Gomes, que acabou de vir da seleção. Mas, enfim, cara, cada hora me convenço mais de que nós caímos no golpe do Vigário. Cara, porque, Fábio, o que ele tá falando, eu até concordo em boa parte, 90%, sabe por quê, cara? Porque se você pegar o Vasco, e é lógico que eu não sou um administrador nem você, dá na nossa mão com as dívidas congeladas, a gente pega praticamente o Vasco do zero, começa a fazer receita. O Vasco é gigantesco, cara, só de venda de camisa, torcida, etc. Se você trabalhar bem, você faz girar esse dinheiro. Tanto é que o Corinthians tentou entrar na justiça, se eu não me engano, ano passado, para conseguir as vantagens da SAF. Porque ele falou, peraí, se eu conseguir a vantagem que tem a SAF, a gente consegue abonar as dívidas aqui no Corinthians, entendeu? Então, cara, é claro que, gente, isso aqui, tudo que a gente tá falando, é uma crítica, cobrança, etc. É lógico que a gente torce para que... É uma suposição também, né? Sim, a gente não tem acesso a esses números, né? Não tem, o contrato é sigiloso, mas olha só, os números, até desculpa, eu falei uma bobagem aqui, na verdade nós temos acesso aos números, porque o balanço contábil de 2022 foi publicado. E nesse balanço contábil tem os 4, 5 meses do fim do ano passado que foram já na gestão SAF, né? A partir de setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, nesse balanço contábil, tem que ter ali, aí ele é auditado, não é aquela coisa, vamos escrever qualquer coisa, ele é auditado, as entradas e saídas. E ali a gente vai perceber exatamente quanto foi investido. Mas era 120 milhões. Não, só botaram 20. Cadê os 100? Eu vou pegar esse balanço, prometo para a próxima segunda-feira no nosso programa trazer mais detalhes. Aí vamos trazer em números, até para a gente debater. Porque eu acho que vale muito para o torcedor entender. Eu acho que é legal, porque está lá no balanço, né? Porque muita gente exatamente tem essa desconfiança que o Edmundo fala, que é pertinente. O dinheiro do Andrei está servindo para tocar o ano. Eu acho muito pouco o dinheiro do Andrei para tocar um ano, por exemplo, no Vasco. Se você pegar 7 milhões de euros... dão aí 35 milhões de reais, não toca o ano. Porque é muita coisa envolvendo o dia a dia do futebol. Mas tem mais 21 milhões da PixBet, tem mais a receita do sócio-torcedor, tem royalty de venda de camisa, tem a bilheteria do estádio. Cara, você vai agregando. A receita do Vasco, eu não sei como é que ficou esse ano. Sem a dívida, né, Edmundo? Sem a dívida? Sem dívida é mole. Desculpa, Fábio, eu não tenho essa informação. Entre aspas, tá? Quanto custa a folha salarial do Vasco?
Está em torno de 8 milhões. 8, 9, né? 9. 8 milhões. 100 milhões por ano. Vamos botar 100 milhões por ano. Não, mas a gente só está na metade do ano, Fábio. Sim, 50 milhões. A gente não sabe o que vai acontecer. Dá para pagar ou não dá? Com o dinheiro do André e com o dinheiro da Pixbet. Então, mas aí você... Não, mas olha só, gente, calma. Sócio torcedor. Agora, em agosto, chega o dinheiro da televisão, paga o resto do ano. Então, mas o dinheiro da televisão, salvo engano, o associativo já tinha colocado a mão numa parte, ele não vem do valor que deveria ter vindo. A receita do Vasco, ano passado, ela foi de 200 milhões de reais. Isso porque o Vasco estava na Série B. Ela tem que dobrar, pelo menos. Mas ela não dobrou. É muito maior. Não, mas ela não dobrou. A receita da televisão é muito maior, mas os patrocinadores não dobraram. Esse foi um detalhe. Triplicou. A Pixbet triplicou. Saiu de 8 milhões e meio para 21 milhões. Eu era contratado. Sim, tá falando 2,5. Tá, perfeito. Vamos lá, vamos fazer uma conta de 3. Perfeito. Mas, assim, as outras receitas não aumentaram todas elas 3 vezes, entendeu? Então, a receita não foi de 200 para 600. Eu adoraria defender... não, mas olha só, eu não estou defendendo. Eu estou só... Eu adoraria estar errado. Sim. Claro. Eu adoraria estar errado. Mas, cara, eu vivi nesse ambiente por muito tempo. Eu nunca vi um ambiente para ter tanta gente que enrolada. Porque você é como se você tivesse acesso à conta do outro, entendeu? Sim. Imagina se você tem acesso à conta do, sei lá, citar um nome, do dono da Ambev, e pudesse gastar. Quando vier a fatura, é o Paulo Lemo que paga. É mais ou menos isso que as pessoas fazem com o futebol. Perfeito. E me parece que é o que a 777 está fazendo aí. Desculpa, eu não consigo enxergar. Olha só, eu enxergo se 16 milhões do Léo Pelé fosse à vista, se 16 milhões do Jair fosse à vista, do Lucas Piton, todos esses valores aí fossem à vista, tivessem sido pagos à vista. Tá? Aí, não, de fato, o Vasco não tinha dinheiro em caixa para isso. Mas entrou o dinheiro do Andrei, e o Andrei, foi vendido muito antes de ser anunciado, a gente sabe disso. Aí eu tenho dinheiro para dar entrada. É igual, cara. É igual carro com busca e apreensão. Eu vou lá, dou a primeira e ando com o carro que eu quiser, depois fico em busca e apreensão. A hora que eu parar numa blitz, o nego me toma. É essa sensação que eu tenho, Fábio. Mas olha só, Edmundo, vamos botar nessa conta aqui que eu estou lembrando, por exemplo, o Pedro Raul está quitado, segundo o Vasco. Então o Vasco pagou 10 milhões ao Castilho Reysol. Por que demorou 30, 40 dias para anunciar? Porque os japoneses lá falaram, só aceita se for à vista. Então, ele pagou, vamos lá, ele está quitado. O Orediano, o Vasco está em dia com o Vélez. Aí você vai vendo outras dívidas. O São Paulo reclama que não recebeu do Léo Pelé, o Corinthians reclamou do Piton, o Atlético Tucumã, o Léo Jardim também. Viu? Aliás, tem uma informação o Vasco deve o Cocão do Náutico. Que o Piton, o empresário do Piton não recebeu nada até agora, tá? Também tem essa informação direta aí, bem forte, que ele não recebeu nada até agora. Também olha, tem uma outra vou acrescentar, então foi bom você falar nisso. Ontem eu falei com um grande empresário também. Ontem foi quarta-feira, ontem foi quinta, eu estava indo... Não, quarta-feira, perdão, quando eu fui para o Maracanã, que eu fui fazer o jogo pela Flashcore. E eu estava conversando, foi meia hora de papo com um grande empresário, e ele me disse o seguinte, falou, Fábio, todos os clubes devem a empresários, a clubes que compram. O Vasco não é o primeiro a dever, não. É que, claro, que criou-se a expectativa que esse modelo não iria ser mais aplicado. Perfeito. E aí eu perguntei também para ele, falei, cara, mas qual é o recado que o Vasco dá ao mercado dessa forma? Ele falou que é mais um. É mais um que vai demorar a pagar um empresário, a comissão do empresário, mas todos querem negociar com o Vasco, pelo peso da camisa, pela força do seu torcedor. E o Vasco está na Série A. Esse é um diferencial. O que atrai o jogador. Só que hoje... Eu concordo 100% com você. 100%. Sou amigo do Reinaldo Pita, do Cláudio Guadanha,
do Pedrinho Vicençotti, do Eduardo Duran. Eu sou amigo de todos eles, amigo mesmo, pessoal. Né? De alguns eu não sou amigo, mas desses aí que eu citei, eu sou amigo. Eles têm dívida em todos os clubes? Sim, sim. A discussão não é essa, Fábio, na minha opinião. A minha discussão aqui é se a 777 investiu de fato os valores prometidos. É só. Porque é muito fácil dar uma entrada. Né? Eu gostaria de ter um Porsche, mas se a Porsche me permitisse ir lá dar uma entrada e depois não pagar as outras, eu teria. Tá certo, boa. Parece isso. Eu vou lá, dou a entrada, o atleta vem, depois ele sob contrato, ele não volta. Sim. Não é uma mercadoria que você pega, você tem o contrato, aí vem as consequências do transfer ban, das outras consequências. Só que as pessoas que estão acostumadas a fazer coisa errada, eles sabem tudo, todos passo a passo. Entendeu? Eu não estou querendo nada de nada. Eu só está me parecendo, e eu não vou ficar surpreso, não vou mesmo, se anunciarem a venda de mais um ativo, de mais um jogador talentoso das categorias de base, e o Vasco tem bastante, para poder pagar o outro segundo semestre. E assim eles vão prometendo e não vão cumprindo. Cadê a palavra do Paulo Brax? Só recebendo, né? Que o 10 já estava contratado. Cadê? Mas lembra que eu falei aqui que ele usou não pode vazar. Você falou, não pode vazar. Isso, ele falou, ele vai usar de muleta. Vazou. Ele vai dizer era o Lanzini. Vai falar que é o Lanzini. Eu tenho certeza disso, cara. Cara, é um encantador, desculpa, tá? Com todo respeito, é um encantador de serpente, que vai lá, fica na coletiva falando bonito, fala sério, parece que você fala, pô, peraí, esse cara aí é errado, esse cara sabe tudo, né? Fala bonito, etc. Mas até agora, não foi só o Josh que mentiu, não, porque por mais que o Paulo Brax tenha dificuldade em contratação, ele também não cumpriu quase nada do que ele prometeu. E ele falou que seriam 6 jogadores contratados. Até agora, a gente já tá vendo 3 aí, né? 2,5, já tá quase 3. E olha, eu não sou... 2 jogadores aí, e aí a gente fala, e aí, cadê a correção do meio do ano? Cadê eu não sou o Paulo Brax, mas eu prometo que na segunda-feira vou buscar outras informações e vou avaliar dentro do meu pequeno conhecimento contábil, mas vou tentar com amigos contadores entender para apontar. Edmundo, olha aqui, ó, entrou aqui e tal, para a gente poder desenhar junto esse cenário e fazer um caminho de pensamento, que eu acho que o Edmundo está levantando é muito pertinente, sim. Então, claro, a parte contábil que tem um conselho fiscal da SAF e um conselho do associativo cobrando. Então, tanto que eu perguntei para essa pessoa, mas o Vasco foi pego de surpresa? Ele falou assim, foi ontem quem não sabia, mas alguns já sabiam, porque quando fizeram a demonstração contábil, aí as pessoas ali que estavam dentro do Conselho Fiscal da SAF tomaram conhecimento. Mas o que o Vasco reclama não é o conhecimento agora, é na decisão não ter sido nem ouvido, por mais que fosse voto vencido. Como é voto vencido? O Salgado quer a saída do Luiz Melo, mas ele é voto vencido, ele não é um majoritário.